Reiniciar, tá certo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Está começando a primeira live do curso de Conceitos em Cirurgia Vascular, promovido pela Liga de Cirurgia Vascular do Cariri. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem. A aula de hoje será sobre a anatomia e as vias de acesso do sistema vascular. Lembramos que ainda hoje, às 19 horas, o módulo estará disponível no site da Liga na aba Cursos, que pode ser acessado pelo menu lateral do site. O link de acesso ao site você encontra na bio do Instagram. E é muito importante que você resolva as questões de todos os módulos para conseguir ter acesso ao seu certificado ao final do curso. Bom, sem mais demoras, depois desse pequeno problema técnico, para ministrar a aula de hoje, nós convidamos a professora doutora Isaura Elaine Gonçalves Moreira Rocha, graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pernambuco, com mestrado em Medicina Interna pela Universidade Federal do Pernambuco, cardiologista com especialidade em ecocardiografia pediátrica e fetal pelo Instituto Lilian Lopes e professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri. Seja muito bem-vinda, professora, novamente, e fique à vontade para iniciar a aula. Bom, boa tarde, pessoal. Nós vamos começar a aula sobre a vascularização do coração e dos grandes vasos da base. Eu agradeço a Liga pelo convite e espero que o tema seja útil para vocês. Iniciando a aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia, certo? O coração e por onde essas artérias, nós vamos começar falando sobre as artérias coronárias, certo? Então, para o bom entendimento da anatomia das coronárias, é importante a gente saber por onde essas artérias trafegam, certo? Então, as artérias coronárias, elas são artérias epicárdicas e elas correm pela superfície do coração, certo? Então, elas vão correr em sulcos, nos dois principais sulcos cardíacos. E esses sulcos são o sulco atrioventricular, também chamado de sulco coronário, é uma divisão entre os átrios e uma depressão que você vê na superfície do coração, e por onde duas artérias coronárias principais elas trafegam, e o sulco interventricular, que é um sulco que vai dividir os dois ventrículos. Então, existe o interventricular anterior, que é na face externo-costal, ou seja, a face do coração que fica em contato com as costelas e com o osso externo. E o sulco interventricular posterior, que fica na face diafragmática do coração. Na verdade, o coração não é um órgão que fica verticalizado no tórax. Ele fica mais ou menos deitado, certo? Com o ápex apontado para a esquerda. E a parte inferior do coração, que é também chamada de face diafragmática, que fica mais em contato com o diafragma. Então, é um órgão que ele fica mais ou menos que deitado dentro do tórax, não fica verticalizado. Bom, então aqui a gente tem a margem esquerda, que você tem o ápice do coração. No meio aqui, nessa face mais à esquerda, está concentrada a maior massa do ventrículo esquerdo. Essa parte anterior do coração é o ventrículo direito, as câmaras direitas, certo? Aqui a gente tem o sulco interventricular anterior nessa imagem, e aqui seria o sulco coronariano, tá? Então, nessa imagem, a gente é muito habituado a vê-la para estudar o coração está verticalizado. Mas na anatomia do tórax, ele fica meio que deitado, fica numa posição mais horizontalizada, para a gente poder compreender melhor essas margens. E o contato de cada uma com as estruturas, com as referências anatômicas no tórax que nós temos. Bom, então a gente vai começar falando das coronárias, e aqui só mais uma figura ilustrativa mostrando o sulco interventricular anterior, que é por onde vai correr a artéria principal do coração, que é a coronária esquerda, a descendente anterior. Aqui é o sulco interventricular posterior, onde vai correr um ramo da
artéria coronária direita. Nesses sulcos, além das artérias epicárdicas, as coronárias, vai também correr as veias correspondentes, tá? Porque o coração também tem as veias próprias, que nós vamos falar também nessa aula de vascularização, certo? Aqui é o sulco coronário, tá certo? Por onde vai correr tanto a artéria coronária direita, como um ramo da artéria coronária esquerda, que é a artéria circunflexa, certo? Então, o ramo da circunflexa corre pelo sulco coronariano e parte da coronária direita também corre pelo sulco coronariano. Uma parte da coronária direita vai atingir o sulco interventricular posterior, certo? E concomitante nessa imagem, aqui de azul, vocês podem ver as veias cardíacas, certo? Então, aqui a veia que está ao lado da descendente anterior é a veia cardíaca magna, e a outra veia importante, a cardíaca parva, ela está junto da coronária direita, certo? Existem inúmeras veias, mas é importante a gente, pelo menos essas duas, ter conhecimento, né, do nome. Também uma estrutura muito importante do sistema venoso, drenagem do cardíaco, que é o seio coronariano. Essas veias epicárdicas, elas vão todas drenar para o seio coronariano, que é essa parte aqui que está no sulco coronariano, que é a grande que vai fazer a drenagem e ela desemboca direto no átrio direito. Eu vou mostrar tudo isso em detalhes na aula, ok? Bom, qualquer problema no som ou na imagem, vocês vão me avisando aqui. Eu vou prosseguindo a aula. Então, nessa figura, a gente tem um detalhamento anatômico maior, tá certo? Em relação ao ele é feito a nível de vasos da base, então é importante a gente ter a seguinte noção, né? Aqui a gente tem o ventrículo esquerdo, anteriormente o ventrículo direito e o primeiro vaso anterior do coração, que é a artéria pulmonar, certo? A aorta fica centralizada no coração. Se a gente fizer esse corte a nível de grandes vasos da base, a gente vai ver que a aorta é a artéria central do coração, em uma anatomia normal, certo? Aqui a gente ainda consegue, nesse corte, ver essa artéria, esse vaso caudroso, que na verdade é a veia cava superior. Nesse corte, a gente tem das veias pulmonares. E aqui é um ramo da artéria pulmonar cortada. Então, pessoal, quando a gente vai estudar anatomia coronariana, a gente vai se deter no estudo da raiz da aorta, que é o local onde se origina as artérias coronárias, certo? Então, na anatomia normal, as artérias coronárias originadas logo acima da válvula aórtica, nos seios de Valsalva, nos ossos coronarianos. Tem do lado esquerdo a artéria coronária esquerda. Essa artéria coronária esquerda, ela se bifurca na artéria descendente anterior, que é a principal artéria do coração. Ela por que é a principal? Porque é responsável pela maior irrigação do ventrículo esquerdo, que é a estrutura cardíaca mais importante, porque é a bomba efetiva do coração. Então, a descendente anterior, ela é a maior responsável pela irrigação do ventrículo esquerdo. Existe a artéria circunflexa, também muito importante, que é ramo da coronária esquerda, que vai se dirigir parte para a região lateral do ventrículo esquerdo e parte, ela vai correr no sulco coronariano. Pode irrigar também a parte inferior do coração. E aqui a gente tem a coronária direita, certo? Na outra margem, nascendo no outro sulco. A coronária direita, ela vai correr também no sulco coronariano ou interventricular, e parte dela vai correr no sulco interventricular posterior. A coronária direita, ela vai ser responsável e de estruturas atriais também. Bom, vamos lá. Então,
essa palavra coronária é uma palavra grego e significa coroa, né? Ou corona, como a gente está falando tanto, não, né? Então, no latim é corona e no português é coroa. Então, as artérias coronárias têm esse nome porque elas coroam o coração, elas ficam em cima, órbitas, certo? Então, aqui a gente percebe os ósteos coronarianos, são em número de 2 ósteos, e eles estão aqui a válvula aórtica, esse corte para vocês terem uma compreensão. Imagine um canudinho, tá certo? Uma estrutura redondinha, que eu cortei no meio e abri, tá? Então, aqui é a válvula aórtica aberta, uma aorta que eu cortei em cima da válvula e abri para eu ver os 3 saquinhos, que são as válvulas da válvula aórtica, certo? Então, a válvula coronariana esquerda é essa, com um pequeno ósteo, que é de onde sai a coronária esquerda. A outra válvula coronariana, que é chamada de folheto coronariano direito, tem um pequeno ósteo também, que é onde vai sair a coronária esquerda. Porque essa depressão da válvula é chamada de seio de Valsalva, é onde eu vou ter os ósteos coronarianos. Então, esses pequenos ósteos, eles são extremamente importantes, porque é através deles que as coronárias se enchem, tá certo? Então, eles estão situados. Bom, pessoal, tivemos alguns problemas técnicos, né, como vocês perceberam com o som, alguns problemas de conexão, só que nós vamos tentar retornar com a aula agora, tá bom? Professora doutora Elaine, pode ficar à vontade para prosseguir com a aula. Bom, vamos lá, pessoal. Então, nós estávamos falando dos ósteos coronarianos. Então, eu mostrei no modelo esquemático, mostrando numa peça anatômica, tá certo? Então, imagina aí, a aorta foi aberta, a parede da aorta, a nível da válvula aórtica, e aqui a gente pode visualizar os seios de Valsalva, aqui em número de 3, bem visto, certo? Esse primeiro é o folheto não coronariano, onde não tem ósteo coronariano. Aqui a gente tem o folheto coronariano direito, onde tem o pequeno orifício aqui, que vai sair a coronária direita, e esse outro seio de Valsalva, que não está tão bem visto aqui na peça, está meio colabado, mas aqui seria o folheto coronariano esquerdo, de onde vai sair a coronária esquerda, certo? Então, numa peça anatômica, a gente tem essa disposição anatômica aqui, dessa origem da... Existem algumas malformações congênitas, onde esses ósteos coronarianos não estão posicionados nesses locais, eles podem nascerem um pouco mais alto, mais superiores aos seios de Valsalva, e isso pode dar problemas gravíssimos, inclusive de morte súbita, porque quando esses ósteos, eles nascem mais superiores aos seios de Valsalva, mais ou menos nessa localização aqui, próximo à parede da aorta, a artéria coronária ela pode sofrer dobraduras e elas podem ocluir em qualquer momento da vida do indivíduo. Isso é uma causa até de morte súbita. Então, existem várias patologias onde esses ósteos coronarianos, eles são anormais. Existem também patologias onde as artérias coronárias, elas podem nascer de um único ósteo. Então, tudo isso são inúmeras patologias que podem acontecer de forma congênita relacionado a esses ósteos coronarianos. Mas anatomicamente, no indivíduo normal, seria, nesses folhetos, seriam ósteos separados, a coronária esquerda sai do folheto coronariano esquerdo e a coronária direita vai nascer do ósteo do folheto coronariano direito. Bom, aqui só mais em detalhe o ósteo coronariano esquerdo, essa imagem é para mostrar ele melhor, tá certo? Nessa parte aqui, isso é o seio de Valsalva, a válvula aórtica, isso aqui é a aorta aberta na peça anatômica, aqui a gente tem ao lado o tronco da artéria pulmonar. Nesse corte, a gente não consegue ver tão bem aqui os folhetos da válvula pulmonar, não era objetivo de mostrar.
Era para mostrar realmente o orifíciozinho. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver um coração anatômico, vocês procurem localizar esses ossos coronarianos, tá? Bom, então o sistema coronariano, em resumo, ele está distribuído dessa forma, tá certo? O tronco da coronária esquerda, como a gente costuma chamar, ele é o tronco principal que sai do ósseo coronário, que vai dar origem à artéria descendente anterior e à artéria circunflexa. E a coronária direita, ela sai direto desse ósseo coronariano direito e vai ser uma artéria única, mas ela vai ter algumas ramificações, sub-ramos, que a gente vai comentar aqui nessa apresentação. Então, a coronária esquerda vai sair a descendente anterior, que a gente chama também de DA. Da descendente anterior, que é a principal artéria do coração, nós temos os ramos septais e temos os ramos diagonais, certo? A gente vai falar com maior detalhe sobre eles. A gente tem a artéria circunflexa, também da coronária esquerda, certo? E os sub-ramos dela são chamados de ramos marginais. E a gente tem a coronária direita com várias artérias menores. Existe a artéria do cone, que eu queria fazer um parêntese em relação à artéria do cone. É uma artéria que, na maior parte das vezes, nasce da coronária direita, mas ela pode nascer de um ósseo separado, às vezes até da própria aorta, certo? E ela é uma artéria fininha, mas ela é uma artéria bem essencial em casos onde ocorre obstrução proximal de uma dessas coronárias. Ela faz tipo uma ligação entre os dois leitos coronarianos, o esquerdo e o direito. Então, ela fica nessa região do cone, nessa região da raiz da aorta dos grandes vasos. Ela circunda a artéria pulmonar, certo? E tem outras artérias que a gente vai falar sobre quando estiver vendo em detalhe a anatomia da coronária direita. Bom, então, começando pela coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda, ele é subdividido na descendente anterior e na circunflexa, como eu já falei para vocês. O tronco da coronária, ele é uma estrutura que ele é extremamente, assim, importante, né? Se você tiver uma oclusão do tronco da esquerda, praticamente o indivíduo tem uma morte súbita, se o infarto acometer o tronco da coronária esquerda. Então, quando você faz um cateterismo cardíaco e se diagnostica alguma obstrução no tronco da coronária esquerda, né, uma placa de ateroma no tronco, esse paciente, ele simplesmente não vai mais nem para casa, ele já fica internado para proceder-se à revascularização, porque de tão grave que é uma lesão de tronco de coronária esquerda, porque praticamente o indivíduo que fecha o tronco da coronária, ele não consegue, o coração não consegue mais bater, ele vai fechar a descendente anterior, toda ela, e a circunflexa. Então, assim, o tronco é uma estrutura anatômica muito bem pequenininho, mas assim, para vocês terem uma noção, a magnitude da importância dessa artéria, né? Ela determina a vida, simplesmente o batimento cardíaco. Dificilmente um paciente que oclui o tronco da coronária esquerda, ele sobrevive a um evento desse. Bom, então o tronco, ele se divide, na maior parte das vezes, nessas duas grandes artérias, mas ele pode, ocasionalmente, se trifurcar. E ao invés de ter só a descendente anterior e a circunflexa, existe um ramo que sai do meio dessas duas, que é chamado de ramo diagonalis. Na verdade, a diagonal é uma artéria também calibrosa, que sai da descendente anterior, só que, ocasionalmente, em algumas variações anatômicas, ele pode sair diretamente do tronco, certo? Seria um vaso grande que vai se direcionar ao lado da DA. Bom, então, como eu já falei, obstrução ou semi-obstrução no tronco da coronária, você compromete de uma forma muito drástica a maior parte da irrigação do músculo cardíaco. Então, só um milagre, né, um paciente sobreviver a um fechamento de tronco de coronária esquerda. A maior parte das vezes é óbvio. Por isso que, quando diagnostica uma lesão de tronco, o paciente é uma emergência, o paciente já fica para ser vascularizado. Bom, aqui a peça anatômica mostrando a artéria descendente anterior, certo? Nesse corte, a gente
ver aqui a artéria pulmonar na frente, tá certo, pessoal? Sempre lembrem que a artéria mais anterior que sai do coração é a artéria pulmonar. A aorta é uma artéria que fica no meio, então a aorta está aqui por trás, nessa peça anatômica, nessa foto, e a coronária esquerda está saindo aqui. Esse corte é uma da coronária esquerda, da descendente anterior, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, certo? É uma artéria mais calibrosa, que vai ser responsável pela maior parte da irrigação do ventrículo esquerdo. Isso aqui seria um ramo diagonal. Vejam que é uma artéria também importante que sai logo na origem, ali proximal da descendente anterior. E aqui a gente tem ramos septais, que são pequenos ramos menores, que vão sair da descendente anterior. Nesse corte, dá para a gente ver aqui uma pequena parte do tronco, ele é um ramo curto, e aqui a bifurcação já da artéria circunflexa. A gente vê um pedacinho dela, o ramo da circunflexa, e um pequeno subramo, que é a artéria marginal da circunflexa, certo? Então, a artéria descendente anterior, ela percorre todo o sulco interventricular anterior e vai até o ápex do coração. Às vezes, ela pode até circundar o ápex e encontrar até o sulco interventricular posterior, nos casos quando a DA ela é dominante e ela é uma grande artéria. Então, ela pode circundar o ápex e até a parte do sulco interventricular posterior. Então, os ramos importantes da DA, né? A gente já falou das septais, né? Elas irrigam 2/3 do septo interventricular, é como se fossem artérias que entrassem, né? Fossem artérias mais finas, elas fazem um ângulo reto com a descendente anterior. A gente tem os ramos ventriculares direitos, né? Que são pequenos ramos, às vezes se confundem até com ramos septais, mas elas são importantes porque são artérias que participam muito em circulação colateral. Então, a gente tem coronárias, elas não são coronárias muito calibrosas, são raízes, né, dessas artérias principais, mas elas assumem um papel muito importante quando, por exemplo, uma artéria dessa fecha, por exemplo, a descendente anterior fechou, e aí a irrigação passa a ser mantida por esses ramos pouco desenvolvidos, e eles se abrem para que uma lesão, uma isquemia muito grande naquele músculo. Então, existe essa anastomose intracoronariana, que é chamada também de anel anastomoto de Vian-Sans, certo? Esse anel anastomoto de Vian-Sans, ele também faz parte da artéria do cone, quando eu falei inicialmente na aula. Então, são artérias que elas estão fazendo uma interligação no sistema esquerdo e no sistema direito. Então, elas são extremamente importantes, a abertura dessas circulações colaterais, quando ocorre uma obstrução aguda de uma dessas grandes artérias epicárdias, certo? É o que a gente chama de circulação colateral. E aí tem pessoas que conseguem sobreviver a grandes infartos do miocárdio porque elas têm boas circulações colaterais. Bom, artérias diagonais, né? Então, são artérias que emergem dos 2/3 iniciais da DA, se dirigem para baixo e para trás, e elas vão irrigar a parte anterolateral do VE. Às vezes, elas são artérias muito grandes, as diagonais, e são até confundidas com a descendente anterior. Bom, o outro ramo esquerdo, que é a artéria circunflexa, né? Então, a artéria circunflexa, nessa peça aqui eu não consegui uma foto muito boa da circunflexa, mas ela sai aqui e ela vai correr um ramo dela no sulco coronariano. E outro ramo, um ramo marginal, ele vai para irrigar a parte lateral do ventrículo esquerdo. Então, elas nascem na parte mais distal do tronco e formam com a DA um ângulo de aproximadamente 90 graus. Então, a DA desce e ela vai lateralmente percorrendo o sulco coronariano, certo?
Muitas vezes, depende do tamanho dessa circunflexa, mas a circunflexa, ela pode também até fornecer o ramo descendente posterior, que geralmente é da coronária direita. Mas a gente tem algumas artérias circunflexas que têm variação no seu trajeto e podem irrigar também parte da parede inferior do coração, certo? Então, os ramos importantes da CX, a gente tem os ramos atriais, né, são ramos pequenos, tem os pósteros laterais, são também ramos pequenos, que são chamados de ramos, e os pósteros inferiores, que irrigam a parede posterior e inferior do VE. Então, por isso que a artéria circunflexa, ela, quando oclui, ela pode confundir o infarto de parede inferior, porque se ela for uma artéria que irriga, que chegue até a parede inferior, no eletrocardiograma, um infarto de parede inferior pode ser uma obstrução da circunflexa, dependendo de onde ocorre essa obstrução. Em alguns ramos marginais da circunflexa, você também pode ter isquemia na parte septal do elétrico, né, pegando a parede ali de V1, V2, V3, e parede inferior do coração. Um cateterismo cardíaco, angiografia, onde a gente visualiza o tronco da coronária esquerda, a gente visualiza a descendente anterior. Nessa lesão aqui especificamente, vocês estão vendo aqui uma falha de enchimento, né? Então, especificamente nesse exemplo, a gente tem uma lesão grave de DA bem extensa, né? Uma lesão bem grave, uma placa grande, né? Mas vejam como a artéria descendente anterior, estão acompanhando aí pela seta, é uma artéria importante. Então, esse corte aqui, essa incidência é um oblíquo anterior direito. Então, a gente está vendo a DA nessa projeção aqui. As diagonais estão aqui mais por trás, tá certo? Nessa projeção. E aqui são ramos septais que saem da descendente anterior. Esses ramos penetram no coração. E aqui a gente vê a artéria circunflexa. Então, essa incidência oblíqua anterior direita caudal é uma incidência que vê bem a artéria circunflexa, certo? Então, aqui as circunflexas e os ramos, um ramo marginal, que é muito grande. Vejam que existe uma interligação dessas artérias, tá certo? Mas a artéria circunflexa, ela pode também ir para a parte inferior do coração. Tudo bem, pessoal? Posso continuar a aula? O som tá ok? Pode sim, professor, estamos ouvindo bem. Pronto. Então, aqui mais um exemplo, né, da artéria coronária esquerda no cateterismo, tá? Isso é uma angiografia, ou cineangiocoronariografia, ou CAT, ou cateterismo, é tudo a mesma coisa. Que é o método complementar da gente fazer uma arteriografia nas artérias coronárias. Padrão ouro para se dar diagnóstico de obstrução coronariana. E a gente sabe que através do cateterismo você pode fazer intervenção percutânea, que são as angioplastias, certo? Então, um método que evoluiu ao longo dos anos, assim, de uma forma fantástica na medicina, salva vidas aí por conta do tratamento precoce do infarto, né, do miocárdio, e também para dar diagnósticos. Então, quantos diagnósticos a gente dá de lesão nessas artérias pelo cateterismo, e precocemente você evita que o músculo infarte, né, fazendo o tratamento adequado. Então, aqui está outra projeção, é a mesma projeção, na verdade. Aqui eu tenho a DA aqui por trás, tá certo? Mas é uma projeção para a gente ver a circunflexa. Aqui é uma artéria circunflexa. E aqui a gente, especificamente nesse exemplo, ele está mostrando a artéria do nó sinoatrial, do nó sinusal. Então, só para chamar a atenção é o seguinte, a artéria que irriga o nó sinusal, que é onde nasce o estímulo cardíaco, essa artéria, essa estrutura, ela pode ser irrigada por um ramo complexa ou por um ramo da coronária direita. Isso é uma variação pessoal, da anatomia, então pode ser tanto da CX como pode ser da coronária direita. Mais frequentemente, a artéria do nó sinusal, ele é ramo da coronária direita, mas ocasionalmente, como nesse exemplo, a gente vê como um ramo da circunflexa.
Bom, aqui é outro método, né? Então eu mostrei para vocês o cateterismo, né, que é o método padrão ouro para você ver a anatomia coronariana e detectar obstruções. Existe também um método que não é invasivo, né? A arteriografia vocês devem saber que é um exame invasivo, né? Você coloca um catéter, esse catéter vai pela artéria femoral, e vai ganhar, subir pela aorta e vai chegar nos ossos coronarianos e você vai contrastar. Essa é a forma de fazer um cateterismo. A angiotomografia é um método onde você não vai cateterizar a artéria, simplesmente você vai injetar numa artéria periférica, uma artéria braquial, qualquer uma, um contraste, tá certo? E vai opacificar no momento correto a circulação coronariana. Também é um exame excelente, mas ele não tem a mesma acurácia do cateterismo. Mas é um exame extremamente, assim, valioso. A visualização anatômica, vocês estão vendo aqui nesse exemplo, também é muito boa, tá certo? Mas, assim, o lúmen por dentro, você não consegue ter essa definição, como você tem no cateterismo. Então, hoje em dia, as técnicas de imagem aí não invasivas, elas estão avançando muito, então é uma alternativa bem interessante. Existem várias metodologias que se faz a partir da angiotomografia de coronárias. Um dado importante, esse método, ele consegue quantificar a quantidade de cálcio que tem nessa artéria e você infere risco cardiovascular com isso. Então, chamado de score de cálcio, que é uma metodologia que a angiotomografia possibilita, né, das artérias coronárias. Bom, então vamos falar agora sobre o sistema arterial. Né? Então, após a origem, né, que vai sair do ósseo coronariano direito, então a coronária direita, ela vai percorrer o sulco coronariano, né, abaixo do epicárdio, e aí ela vai determinar os ramos, tá certo? Então, assim, parte dela vai pelo sulco coronariano, e parte dela vai entrar no sulco interventricular posterior. Nesse caso, a artéria direita é dominante, tá certo? Então, a coronária direita depende da anatomia também, o tamanho dela. Mas, de uma forma geral, ela é uma artéria menor do que a coronária esquerda. Mas, às vezes, a gente tem coronárias direitas muito grandes também. Mas é uma artéria, digamos assim, de menor relevância, porque ela vai irrigar basicamente o coração direito, vai irrigar também os átrios. Então, aqui é uma peça anatômica da coronária direita, certo? Aqui parte dela corre no sulco coronariano, certo? Então, quando ela atinge a ponta do coração, o ápex, a gente diz que ela é dominante, certo? E aí tem os ramos da coronária direita. São ramos importantes, não são ramos extremamente calibrosos, mas são ramos importantes, pela localização, pelas estruturas que irrigam. Então, como eu já falei para vocês, tem a artéria do cone, ela pode nascer em ósteo próprio, na própria raiz ali da aorta, mas em 20 a 50% ela vai dirigir-se anteriormente, vai circundar a via de saída do ventrículo direito, terminando mais ou menos a nível da válvula pulmonar. E aí você pode ter o anel anastomótico de Vian-Sans quando existe obstrução proximal da coronária direita ou da DA. Por quê? Porque ela vai fazer circulação colateral. Ela faz um circuito anastomótico e vai suprir uma área que foi irrigada quando uma dessas artérias, desses leitos arteriais ocluem proximal, né? Então, é uma artéria que ela é bem importante aí como uma salvadora nessas oclusões proximais dessas artérias epicárdicas. Então, outros ramos da direita, né, da coronária direita. Tem os ramos atriais, então, são ramos que vão se dirigir para trás e vão levar sangue para os átrios, né, principalmente para o átrio direito. E aí a gente tem a artéria do nó sinoatrial, né, que eu falei para vocês que ela pode, em 40% dos casos, ela é ramo da CX, mas na maior parte das vezes ela é ramo da coronária direita mesmo. Cerca de 60% dos corações, a artéria do nó sinoatrial é ramo da coronária direita. Por que a gente fala disso aí? Porque um infarto do miocárdio que oclui
proximal à coronária direita ou à circunflexa, eventualmente vai dar um isquemia importante no nosso sino atrial. E aí esse infarto, ele evolui com distúrbios de condução. Pode evoluir com bradiarritmia, pode evoluir com bloqueios atrioventriculares avançados, porque o nó sinusal, ele pode ser isquemiado, ele pode ser necrosado quando essa artéria do nó sinusal, ela é ocluída, certo? Bom, tem os ramos ventriculares, também são ramos menores, que são a coronária direita, vão irrigar a parede anterior e posterior do ventrículo direito. E tem a artéria descendente posterior, que ela vai percorrer o sulco interventricular posterior. Então, 90% das vezes, quem ocupa o sulco interventricular posterior é esse ramo da coronária direita, mas eu falei para vocês que, ocasionalmente, a circunflexa pode ocupar também. Então, daí isso é variação anatômica. Mas, de uma regra geral, 90% das vezes é a coronária direita. E a gente tem os ramos ventriculares posteriores, né? Que também são ramos que saem, são ramos mais distais da coronária direita. Depois, antes de sair esses ramos ventriculares posteriores, tem um ramozinho muito importante, que é a artéria do nó atrioventricular, não do nó sinusal, do nó atrioventricular, que é o segundo marca-passo do coração. Então, depois que sai a artéria do nó AV, aí você tem as ventriculares posteriores, que vão irrigar parede posterior do ventrículo esquerdo. Certo? Então, aqui uma coronariografia da artéria coronária direita, um cateterismo, né, mostrando aqui proximal a artéria do cone, ó, vejam como ela é bem fininha, mas ela é bem proximal mesmo, às vezes ela sai até de ósteo próprio. E aqui a gente tem a artéria do nó AV, outra artéria bem fininha, tá certo? Depois da artéria do nó AV, aí a gente tem as ventriculares posteriores. E aqui são as descendentes posteriores, certo? Aqui não dá para ver, mas certamente sai a artéria do nó sinusal. Então, a coronária direita, ela tem esse formato. No cateterismo, é bem mais simples você identificar a coronária direita, né? A coronária esquerda, ela fica meio com muitas artérias ali, a circunflexa, a DA, e dependendo da incidência, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de saber o que é o que. Mas a coronária direita, ela é muito fácil. Então, aqui, ó, isso aqui é o catéter entrando, aqui é o ósteo coronariano e uma arteriografia. Simplesmente é injetado contraste, né, por esse catéter que está localizado lá no ósteo, e ele opacifica todo o leito arterial, e aí você visualiza. Então, cateterismo é o padrão ouro. Aqui eu estou mostrando para vocês também a visualização de uma angiotomografia. Vejam também que a resolução é muito boa. Então, mas não chega a ser o padrão ouro da arteriografia. Mas a gente tem também uma visualização excelente pela angio-TC de coronários. É um método que vem ganhando, assim, muito, muito espaço. Não vai substituir, a gente sabe, a arteriografia, o cateterismo convencional, mas em muitos casos, sim, a gente consegue dar diagnósticos por esse método também. Bom, então, então as artérias é isso, pessoal. As artérias coronárias, resumindo, são em número de 3. A gente tem a artéria coronária direita, que tem essas subdivisões. Parte vai irrigar o ventrículo direito, átrio direito, a artéria do nó sinusal, a artéria do nó atrioventricular, vai parte da coronária direita, também irriga a parede posterior do VE, certo? A artéria coronária esquerda é uma artéria bem mais importante, tem o tronco da coronária esquerda, que é uma estrutura de extremo cuidado de não ter lesão, porque lesão em coronária esquerda, em tronco de coronária é fatal. E aí a coronária esquerda a gente tem a circunflexa e tem a descendente anterior, certo? A descendente anterior, sem dúvida nenhuma, é a artéria mais importante do coração. Então, qualquer lesão na descendente anterior, ela tem que ser tratada, claro, uma lesão acima de 70%. Mas é uma artéria que a gente tem que ter uma atenção enorme para a saúde desse endotélio, tá? Bom, então vamos falar agora só um pouquinho, pincelar sobre o que são as veias coronárias. Então, assim, as artérias a gente sabe que são estruturas vitais, né, para o funcionamento do músculo cardíaco.
Obstrução nesse leito arterial é extremamente grave, é uma síndrome coronariana aguda, e então tem toda uma clínica que a gente não vai entrar em detalhes. E as veias coronárias. Então, as artérias coronárias, do lado dela, nesses sulcos, vão correr as veias, certo? Então, é a drenagem do coração, ele vai acompanhar também as artérias, certo? E essas veias cardíacas, elas terminam todas no seio coronário. Eu não sei se vocês lembram dos primeiros slides. O seio coronário é uma grande veia que fica no sulco coronariano, uma veia calibrosa, e ela vai se esvaziar no átrio direito. Então, o seio coronário, ele irriga todas essas veias, vão terminar nele, a maior parte, tá certo? E existe um orifício que eu vou mostrar para vocês, que é dentro do átrio direito, que é onde vai ser jogado o sangue venoso do coração, diretamente no átrio direito. O que não consegue ser drenado para a grande veia do coração, que é o seio coronário, ele é recolhido diretamente dentro das veias do próprio sistema direito. Ele vai para o coração direito, que é onde tem o sangue venoso, né? Então, existem veias, pequenas veias, que se abrem diretamente nas câmaras cardíacas, certo? Então, essas veias são chamadas de veias de Tebeses. Algumas podem até entrar no lado esquerdo do coração, mas geralmente entram mais no lado direito por conta da pressão, né? A pressão no lado direito é mais baixa, então a veia consegue drenar melhor no lado direito. Então, aqui mostrando para vocês, né, o seio coronariano. Essa parte aqui, ó, pessoal, é como se fosse uma veia bem calibrosa, só que ela não é muito grande, ela é pequena, ela fica aqui no sulco coronariano e ela vai desembocar dentro do átrio direito, no orifício dela. Então, todas as veias grandes vão se direcionar ao seio coronário, a veia cardíaca magna, a veia cardíaca média. Vocês não precisam decorar, mas só saber, né? A cardíaca magna está ao lado da DA, a cardíaca parva ao lado da direita, da coronária direita, e tem várias veias cardíacas. Então, isso é a drenagem venosa do coração. Vocês podem perguntar, professora, e isso tem alguma repercussão? Essas veias, elas trombosam? Bom, num sistema de coagulação disseminado, de repente pode até ocorrer alguma trombose dessas veias, mas seguramente isso não tem repercussão clínica para o músculo cardíaco, certo? Eu acho que essas veias, se alguma delas trombosar, tá certo? Não sei o coronário, mas alguma delas trombosar, a gente não tem praticamente expressão clínica disso aí, não, a nível cardíaco, não. A doença arterial do coração, sim, mas a doença venosa das veias cardíacas não existe expressão clínica disso. Bom, aqui é só essa peça anatômica, gente, é um átrio aberto, um átrio direito, e é só para mostrar a vocês o orifício pequenininho aqui do seio coronariano, tá certo? Então, o seio venoso, ele vai drenar aqui, diretamente dentro do átrio direito, certo? Vamos ver. Então, aqui só recapitulando a veia cardíaca magna, né, que está ao lado da DA, a veia cardíaca média está no sulco interventricular posterior, que pode drenar junto com a direita, a parva está junto com a coronária direita, a veia posterior do VE drena a face lateral do ventrículo e entra diretamente no seio coronariano. Não tem muita importância vocês saberem, conhecer. Como eu falei, não existe expressão clínica patológica de doenças nessas veias cardíacas. Então, assim, o fluxo coronariano, né, a gente sabe que as artérias são epicárdicas, então essas artérias, elas vão se ramificando, imagine aí uma raiz de uma árvore entrando no músculo cardíaco e se subdividindo e fazendo pequenos capilares, tá certo? Para ocorrer as trocas gasosas, né? Esse fluxo coronariano, ele tem que ser de uma pressão elevada, mesmo a pressão da aorta, para poder rapidamente ser perfundido esse músculo cardíaco, né? E as pequenas veias que não conseguem drenar numa veia calibrosa são chamadas de venas de Tebezius, e aí elas podem ir diretamente para dentro das cavidades cardíacas,
para serem drenadas. Bom, então, gente, o fluxo das artérias coronárias, ele é proporcional à diferença de pressão entre suas extremidades. Se você tiver um sistema resistente de alta pressão, você vai ter um baixo fluxo coronariano. E isso é muito ruim. O músculo cardíaco ele é extremamente sensível à hipóxia, né, à pouca oxigenação. Então, quando a gente tem uma pressão coronariana prejudicada, seja por uma obstrução nesse sistema, né, seja por muito músculo para ser irrigado, você tem redução de fluxo coronariano e você vai ter hipóxia e fibrose e morte de miócitos, certo? Então, o fluxo coronariano, ele vai ser predominantemente na diástole. Na hora da diástole, né, que é a válvula aórtica, ela está fechada, é quando as artérias coronárias vão se encher, certo? Então, elas se enchem, o fluxo na diástole coronariana, ele é muito superior ao fluxo durante a sístole, certo? A sístole reduz o fluxo coronariano, justamente porque nesse momento o músculo existe uma pressão muito grande, o músculo está se contraindo, então você não tem uma pressão boa para existir uma perfusão sanguínea nesse momento, tá? Então, predominantemente o fluxo se faz na diástole. Existem substâncias que autorregulam o fluxo coronariano, por isso que a gente diz que substâncias vasoconstrictoras, elas são muito ruins para o sistema cardiovascular, né? Porque elas vão dar redução de fluxo coronariano, elas vão dar constricção periférica. Então, são aqueles hormônios que são desencadeados no momento de estresse orgânico, né? Seja numa sepse, seja numa infecção, numa hipovolemia, ou seja, em qualquer tipo de choque, né? Ou inflamação, a gente vai ter substâncias vasoconstrictoras, né? O tromboxane, a serotonina, a vasopressina, a endotelina, a histamina, e as substâncias que vão melhorar o fluxo coronariano e vão vasodilatar os vasos são a adenosina, o óxido nítrico. Então, todos os medicamentos que aumentam a produção dessas substâncias vasodilatadoras, elas vão favorecer ao aumento do fluxo coronariano, a melhorar a irrigação do músculo cardíaco, certo? O CO2 é um vasodilatador, tá? Quando o sangue está muito rico em CO2, então a autorregulação é que aquela artéria vasodilate para poder existir mais trocas e chegar até mais oxigênio. Bom, gente, então em relação à circulação coronariana, a fisiopatologia básica, né, seria isso aí, a anatomia das coronárias seria essa parte que a gente falou para vocês, lembrando das veias, da drenagem venosa, do seio coronariano. Agora vamos só falar um pouco sobre os vasos da base. Lembrando a vocês aí, eu acho que todo mundo já sabe disso, mas só relembrando a circulação, como é que ela é feita, né? A gente tem o circuito esquerdo, né? Onde você vai receber o sangue oxigenado através de 4 veias pulmonares. As 4 veias pulmonares, elas vão entrar no átrio esquerdo, tá certo? São chamadas de veias carreando oxigênio, sangue oxigenado, né? Por quê? Porque veia é o que entra no coração, certo? Então, a gente chama de veia o que está chegando no coração. E o que está saindo do coração a gente chama de artéria. Então, só para desmistificar o conceito que artéria é tudo que leva sangue arterial e veia é tudo que leva sangue venoso. Então, isso está errado, tá certo? Por quê? Porque as veias pulmonares estão levando sangue arterial e a artéria pulmonar está levando sangue venoso. Então, veia é o que chega e a artéria é o que sai do coração. Tem gente que não sabe muito bem esse conceito. Bom, então as veias pulmonares vão levar o sangue rico em oxigênio, que vai chegar no átrio esquerdo, vai ganhar, através da válvula mitral, o ventrículo esquerdo, que vai ser bombeado para a aorta, e a aorta vai distribuir esse sangue arterial por todo o corpo, membros superiores, cabeça, membros inferiores, e depois esse sangue vai ocorrer as trocas a nível dos capilares,
E aí, esse sangue venoso, ele vai retornar através das veias calibrosas, que vão se reunir as veias da circulação superior na veia cava superior e da circulação inferior na veia cava inferior. Então, todo o sangue venoso, ele retorna ao direito, entra no átrio direito, através da válvula tricúspide, ganha o ventrículo direito e vai ser ejetado para a artéria pulmonar, e vai levar para o pulmão esse sangue venoso. Existem 2 ramos da artéria pulmonar, e a nível de capilares pulmonares é feita a troca, e todo o sistema que é em série, ele vai continuar funcionando, certo? Então, é dessa forma que esse esquema da bomba direita e esquerda funciona. Bom, então a aorta, né, a gente já falou para vocês bastante aqui dos ossos coronarianos, né, a coronária direita, a coronária esquerda, e a gente tem a aorta, né, como a principal artéria do corpo. Existe a porção ascendente da aorta, existe o arco da aorta, ou crosta de aorta, onde a gente vai visualizar os 3 vasos da base, tá certo? Os 3 vasos que vão constituir o tronco braquiocefálico. O tronco braquiocefálico, ele vai ser subdividido em artéria subclave direita e carótida comum direita. E a artéria carótida comum esquerda vai sair direto do arco da aorta e a subclave esquerda vai sair direto do arco da aorta. E em seguida a gente tem a aorta descendente, vai ter o diafragma e então a aorta abdominal. Então, a aorta torácica, ela é subdividida nessas 3 porções, tá certo? A gente tem os ossos coronarianos, são os primeiros ramos da aorta, que são para as coronárias. Depois a gente tem para os vasos, que vão se direcionar à cabeça e aos membros superiores, e a aorta dá sua curva e vai levar o sangue para a parte inferior do coração, para o abdômen, para os membros inferiores, certo? E aí, a peça anatômica mostrando para vocês aqui a raiz da aorta, certo? Eu já mostrei aqui até mostrando um orifício coronariano, um ósteo coronariano, mas aqui a válvula pulmonar. É importante vocês terem a noção que a esse nível, essas artérias, elas saem cruzadas do coração, certo? A artéria pulmonar, ela é anterior, a aorta está no meio, no centro. E aqui é uma peça anatômica dissecada, né? Vejam aqui a artéria pulmonar anterior, o tronco da artéria pulmonar, você vai ter o ramo direito e o ramo esquerdo, saindo aqui por trás do arco, e elas se cruzam. Então, é um X, que é feito aqui bem nessa basezinha do coração, num coração normal, que não tem uma malformação cono-truncal, uma cardiopatia congênita, uma transposição ou alguma outra coisa. Então, essas artérias, elas se cruzam nesse nível aqui, e aí você vai ter a aorta com o tronco braquiocefálico, a carótida esquerda e a subclave esquerda. Nesse exemplo aqui, a gente tem um canal arterial patente, que é uma malformação aqui, quando a criança nasce, isso aqui é para ser fechado, mas em vida fetal, a gente tem um vaso que comunica o ramo esquerdo da artéria pulmonar com a aorta. Por quê? Porque em vida fetal, o sangue vai entrar, todo o sangue arterial do feto, ele entra no átrio direito e ele vai migrar para o lado esquerdo do corpo através do canal arterial, certo? Que é chamado de ducto arterioso ou canal arterial, e peritoneal, que fica a nível do septo interatrial. Essas 2 estruturas, elas são fechadas quando a criança nasce e respira até 7 dias de vida. O canal arterial é para fisiologicamente ele se ocluir. Em algumas pessoas, esse canal continua aberto. E isso leva a uma malformação. Então, aqui, esse exemplo, porque ele vai levar um shunt da artéria pulmonar para a aorta, né? Um shunt contínuo. Aliás, quando nasce, o shunt vai ser o contrário, vai ser da aorta para a artéria pulmonar. Mas esse exemplo é só para mostrar a vocês essa estrutura, né, que é chamado de ducto arterioso ou canal arterial,
que é justamente ele vai ligar essa parte aqui do istmo da aorta com o ramo esquerdo da artéria pulmonar. Bom, aqui, gente, é uma tomografia desses vasos da base. Vejam também que são imagens belíssimas, né, que a gente consegue. Aqui a aorta, o tronco braquicefálico, a carótida e a subclave esquerda. Aqui está mostrando ramos da artéria pulmonar, já. E aqui também é outro corte. Isso aqui é um tridimensional, tá certo? Aqui é um corte tomográfico da aorta, né, da aorta torácica, com os vasos da base. Então, são métodos complementares que são hoje mais utilizados para a gente avaliar, que é chamado de angiotomografia de aorta. Então, a gente vê as patologias de infecção de aorta, de aneurisma de aorta, de malformação, basicamente com esses exames de imagem. Então, aqui, esquematicamente, esses vasos da base. A gente tem o cruzamento, olha, logo na saída deles, a aorta sai aqui por trás e a pulmonar sai pela frente. A gente vai ter 2 ramos pulmonares principais e a gente vai ter aqui a aorta ascendente, a crossa e a aorta descendente. Certo? Aqui a gente tem a artéria pulmonar e os ramos, né? A gente tem o ramo esquerdo e o ramo direito da artéria pulmonar. Esses ramos aqui, tá? Que é a parte venosa. Esses ramos, eles também podem ser visualizados através de cateterismo, artéria pulmonar, do mesmo jeito que a aorta e as artérias coronárias. A gente faz a arteriografia ou cateterismo na artéria pulmonar também. Então, em casos específicos, é feita uma injeção, aí a cateterização seria pela veia cava, né, você cateteriza o sistema venoso, e aí chega-se através da veia cava com um catéter até a artéria pulmonar. É injetado o contraste e você tem a opacificação de toda a árvore arterial do pulmão, certo? Então, isso é importante nos casos de embolia pulmonar. Na verdade, a arteriografia, ela é o padrão ouro de embolia pulmonar, mas é um método que hoje não é muito utilizado, não, diante do que a gente tem de ressonância e de angiotomografia, que são métodos não invasivos, e aí a gente tem uma visualização muito melhor, como aqui nessa imagem, angio-ressonância do tórax, né? Mostrando, sem você precisar cateterizar e jogar contraste direto aí nesse ramo da artéria pulmonar. Então, existe, quando a gente vai lançar a mão de um método diagnóstico, a gente tem que pesar todo o risco daquele método, né? Então, é muito mais interessante se você conseguir uma boa resolução, um método de imagem que não tem que cateterizar nada, né? Então, a angiorressonância aí mostrando como você tem imagens belíssimas, né, do tronco da artéria pulmonar e dos ramos e de toda a árvore arterial do pulmão, certo? Bom, pessoal, então era para falar para vocês sobre essa questão anatômica, essa vascularização do coração, das coronárias e das artérias dos vasos da base, no caso a aorta e seus ramos principais, a aorta torácica, e não sei se teria espaço para dúvidas no chat, aí eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, professora, pela disponibilidade. Nós tivemos alguns problemas técnicos, né, durante a transmissão, só que depois nós solucionamos, né, e também tivemos no chat muitos elogios à aula da senhora, então nós agradecemos pela disponibilidade. Agradecemos também a todo mundo que está assistindo a gente pela paciência, também a professora, claro, pela aula, que eu tenho certeza que foi muito proveitosa. Professora, nós podemos abrir agora um espaço para algumas dúvidas que surgiram? Sim. Certo, então eu vou falar aqui a primeira pergunta. O Matheus Melo perguntou por que o catéter é introduzido pela artéria femoral. Para o cateterismo cardíaco, sim, ele pode, ocasionalmente, ele pode ser introduzido pela artéria radial, mas é mais difícil você cateterizar a artéria radial, é uma artéria menos calibrosa, que vai estar mais distante, o catéter vai ter que passar por várias curvas
para chegar, para ganhar a aorta, certo? Ele vai ter que entrar pela subclave e tal. Quando você cateteriza o membro inferior, a artéria femoral, ele é um ramo muito próximo da aorta. Então, você cateteriza a artéria femoral, ganha a ilíaca e já está na aorta. Então, o catéter sobe com maior facilidade e vai lá no ósteo coronariano e opacifica a coronariana, que é a metodologia de ser feita a arteriografia das artérias coronárias. Mas pode também ser feito pelo braço, que é pela artéria radial. Certo. Temos aqui a segunda dúvida. A Indira Coan perguntou o seguinte: como suspeitar de obstrução na artéria do nó sinusal? Olha, a artéria do nó sinusal, ela é uma artéria bem fininha, tá certo? Você vai suspeitar pelo eletro. Quando existe um infarto, né, que vai ter uma eletrocardiográfica, tipicamente na parede inferior, D2, D3 e AVF, e você vai ter, na vigência daquele infarto, daquela síndrome coronariana aguda, você vai ter concomitante um bloqueio atrioventricular. Então, você pode ter um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, de segundo grau e até um BAVT, que é o bloqueio AV total. Então, essa é a forma mais lógica de você pensar uma obstrução na artéria do nó sinusal. É quando existem sinais que aquele nó está disfuncionando, com bradicardias e com bloqueios atrioventriculares. Certo, professor. Agora vamos para a terceira pergunta. O Eno Chaves está perguntando o seguinte: como faria para descobrir uma patologia venosa cardíaca? Seria uma espécie de coincidência? Então, é isso que eu falei para vocês. A patologia venosa do coração, ela é muito pouco estudada, certo? E ela não tem repercussão clínica. Então, assim, dificilmente se cateteriza essas veias do coração. Na verdade, nunca tem, assim, uma expressão clínica de uma patologia, de uma obstrução venosa, certo? Nessas veias do coração, elas não trombosam. Geralmente é um sistema que não é predisposto a trombose, certo? Ele é cateterizado especificamente na seguinte situação: quando você vai colocar um marca-passo, que é chamado marca-passo ressincronizador, e aí o catéter vai entrar pelo lado direito do coração, vai entrar naquele ósteo coronário que eu mostrei para vocês, que fica no átrio direito, e aí é colocado um marca-passo dentro do sistema venoso do coração, para poder haver sincronização. Então, isso é chamado de marca-passo para ressincronizar os ventrículos. É naqueles casos que tem insuficiência cardíaca e você tem bloqueios de ramo esquerdo, principalmente. E aí os ventrículos, eles batem numa sincronia muito diferente. Então, a tentativa de você otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca. Mas, assim, uma patologia Certo, professor. Agora venosa de veias cardíacas, isso não tem importância clínica. Né? Entendi. Então, Agora vamos para um cateterismo do sistema venoso do coração. Não tem muito. Pode falar. Bom, agora vamos para a última dúvida. É possível dizer, através das veias de Tebésio, se há algum grau de mistura do sangue venoso com o sangue arterial no coração, já que essas veias drenam para todas as câmaras do coração? É a pergunta do Pedro de Sá Barreto. Tá, olha, não. Na verdade, isso é uma coisa fisiológica. As pequenas veias do coração, elas vão drenar para as mínimas veias, porque as maiores veias, a maior drenagem venosa, ela vai se direcionar para o seio coronário, certo? Mas essas pequenas veias que estão mais longínquas, capilares, que estão bem dentro do epicárdio, do endocárdio, elas podem drenar dentro do coração. Então, esse sistema de venoso que entrar ocasionalmente no lado esquerdo vai ser mínimo, vai ser irrisório, e isso não vai dar repercussão clínica de cianose, nem de dessaturação de sangue. Então, assim, lembrando para vocês que a maior parte dessas veias de Tebés, elas vão drenar no lado direito mesmo, que é onde já chega o sangue venoso.
e pouquíssimas delas vão drenar nas outras câmaras. Mas, por exemplo, certo? Não é um shunt, isso não é considerado um shunt. Certo? Mais alguma coisa, pessoal? Certo. A gente acabou de receber só mais uma dúvida, professora. Eu queria que a senhora esclarecesse. É a pergunta do Felipe Leonardo. Ele pergunta o seguinte: quais são os riscos de evento cardiovascular de um indivíduo que realiza uma cirurgia de revascularização percutânea comparado com o método convencional? Os riscos cardiovasculares? Olha, assim, a cirurgia de revascularização percutânea, né, que é a angioplastia, ela tem o mesmo objetivo de uma revascularização convencional, que é uma cirurgia de ponte de safena, de ponte mamária, que é uma cirurgia aberta, né, que você faz o bypass e coloca uma ponte, seja de uma veia, seja de uma artéria. Na verdade, o que a gente sabe é que a durabilidade do enxerto arterial cirurgia convencional, teoricamente, ele é maior, certo? Então, de acordo com a anatomia e com a idade do paciente, pode ser feita uma cirurgia de revascularização aberta. O risco cardiovascular é o mesmo. Os dois pacientes, eles têm a mesmíssima patologia. A durabilidade do tratamento percutâneo, que é a angioplastia, pode ser menor do que o do tratamento cirúrgico, mas não quer dizer, assim, a superioridade, tá? Então, assim, isso é muito variável hoje, as técnicas de tratamento percutâneo, elas estão evoluindo muito, existem os stents que você coloca, então são tratamentos que são bem mais seguros do ponto de vista de risco, né, você não vai fazer uma cirurgia aberta, com circulação extracorpórea, com todo o risco de uma grande cirurgia que abre o tórax, e você faz um procedimento hemodinâmico. Então, assim, a morbidade é infinitivamente menor de um procedimento percutâneo. Agora, sim, os estudos mostram que, ao longo dos anos, os pacientes que fazem o procedimento percutâneo, eles vão ter mais eventos. Por quê? Porque essa artéria, ela pode reocluir esse estente, ele pode endotelizando e fechando novamente, e precisar de novas intervenções. Então, assim, isso é muito variável, mas o risco cardiovascular dos dois pacientes é exatamente igual, porque são pacientes que têm a patologia da doença coronariana, que a gente sabe que é uma doença evolutiva. Então, você tem que controlar todos os outros fatores, hipertensão, diabetes, epidemia, né, fazer uma reabilitação cardíaca com atividade física, para esse paciente ter uma vida, assim, uma longevidade maior, certo? Então, hoje em dia, a escolha de um procedimento ou outro vai depender de uma série de fatores, que vai levar em consideração a análise daquela lesão, a facilidade, né, como é que é a idade do paciente. Às vezes é um paciente muito idoso e ele não vai aguentar uma cirurgia aberta, então é melhor fazer uma cirurgia percutânea e ele sobreviver do que ele morrer numa cirurgia aberta, convencional, né, mesmo sabendo da durabilidade, que não é muito, de uma angioplastia. Mas são procedimentos muito bons, então é particularizado. Certo, professora. Mais uma vez, nós agradecemos pela disponibilidade da senhora, agradecemos pela aula, que foi maravilhosa, e nós gostaríamos